Nova Medicina Quântica menos capítulo 1, Todo-Amit Goswami. Inicia sua jornada pela Nova Medicina Quântica apresentando um conceito revolucionário. A ideia de que somos parte de um todo interconectado, onde consciência, corpo e mente não existem separadamente, mas formam uma unidade indivisível. Imagine que você sempre pensou em si mesmo como uma máquina biológica, um corpo físico comandado por reações químicas no cérebro. Goswami propõe algo radicalmente diferente. Você é, na verdade, uma manifestação da consciência universal que se expressa através da matéria. O autor começa questionando o modelo materialista da medicina convencional, aquele que aprendemos desde criança. Você fica doente porque vírus, bactérias ou falhas genéticas atacam seu corpo, como se fôssemos apenas máquinas que quebram e precisam de conserto. Mas e aquelas curas inexplicáveis? E os casos em que pessoas se recuperam de doenças terminais quando todos os prognósticos eram negativos? A medicina tradicional os chama de remissões espontâneas, ou casos raros. Mas Goswami argumenta que esses fenômenos revelam algo muito mais profundo sobre a natureza da cura. Ele introduz o conceito central da física quântica aplicada à medicina. Antes de existir como matéria, tudo existe como possibilidade. Pense assim. Quando você não está olhando para uma cadeira, cientificamente falando, ela existe em um estado de possibilidades quânticas. É o ato de observar menos a consciência, menos que colapsa essas possibilidades em realidade física. Se isso é verdade para objetos, por que não seria para nossos corpos e doenças? Um exemplo prático. Você acorda com uma dor de cabeça. Na visão materialista, a dor é apenas resultado de processos químicos no cérebro. Na visão quântica de Goswami, a dor é uma mensagem da consciência tentando comunicar um desequilíbrio mais profundo, talvez emocional, mental ou até espiritual. A dor física é apenas a manifestação final, a ponta do iceberg. Goswami apresenta os 3 corpos da medicina quântica. O corpo físico que todos conhecemos. O corpo vital ou energético, onde circula a energia vital, similar ao conceito de Qi na medicina chinesa. E o corpo mental, onde residem pensamentos e emoções. Para ele, a doença nunca começa apenas no corpo físico, ela desce desses níveis mais sutis. É como uma infiltração em uma parede. Quando você vê o mofo aparecer, o problema já começou há muito tempo dentro da estrutura. O capítulo explora como a consciência atua como o software que programa nosso hardware biológico. Diferente de um computador comum, nosso corpo não é programado apenas por genes, embora a genética tenha seu papel. Somos programados também por crenças, emoções, experiências e, mais importante, por nossa consciência. Isso explica por que 2 pessoas com a mesma predisposição genética para uma doença podem ter destinos completamente diferentes. Uma desenvolve a condição, outra permanece saudável. Um dos conceitos mais fascinantes é o salto quântico na cura. Na física quântica, elétrons podem saltar entre órbitas sem passar pelo espaço intermediário. Eles simplesmente desaparecem de um lugar e aparecem em outro. Goswami sugere que a cura verdadeira funciona de modo similar. Não é um processo gradual de reparação celular apenas, mas pode envolver saltos quânticos de consciência que reorganizam instantaneamente os padrões de saúde e doença. Ele usa a analogia do holograma. Se você quebrar uma fotografia holográfica em pedaços, cada fragmento contém a imagem inteira, não apenas uma parte dela. Da mesma forma, cada célula do seu corpo contém não apenas informação genética, mas também uma conexão com o todo, menos com sua consciência integral e até com a consciência universal. Isso significa que mudanças profundas em um nível como uma mudança de crença ou transformação emocional podem se refletir instantaneamente em todo o sistema. O capítulo termina desafiando você a reconsiderar o que significa estar doente ou saudável. Saúde não é apenas ausência de sintomas, mas um estado de integração harmoniosa entre todos os seus níveis de existência, menos físico, vital, mental e espiritual. A doença, por sua vez, é um mensageiro, um sinal de que algo em sua consciência pede atenção e transformação. É um convite para uma jornada de autoconhecimento e cura profunda, não apenas um inimigo a ser combatido com medicamentos. Nova Medicina Quântica menos capítulo 2, Consciência e Cura Goswami. Aprofunda agora o papel central da consciência no processo de cura, desafiando a visão mecanicista que dominou a medicina nos últimos séculos. Ele nos convida a uma pergunta provocadora. Se a consciência cria a realidade no nível quântico,
como demonstram experimentos famosos da física, como o da dupla fenda, por que ela não poderia criar também nossa realidade biológica, incluindo saúde e doença? O autor começa explicando o que ele chama de downward causation, causação descendente. Normalmente pensamos que tudo vem de baixo para cima. Átomos formam moléculas, moléculas formam células, células formam órgãos, e assim por diante, até chegarmos à consciência. Mas Goswami inverte essa lógica. A consciência vem primeiro e desce para organizar a matéria. É como um arquiteto que primeiro tem a ideia de uma casa-consciência e depois essa ideia se materializa em tijolos e cimento, matéria. Um exemplo poderoso dessa causação descendente é o efeito placebo, um fenômeno que a medicina convencional reconhece, mas não consegue explicar adequadamente. Imagine um paciente com dor crônica que recebe uma pílula de açúcar, mas acredita estar tomando um potente analgésico. Em muitos casos, a dor desaparece de verdade. Não é imaginação. Estudos mostram mudanças reais no cérebro, com liberação de endorfinas e alteração de padrões neurais. A crença consciência literalmente reorganizou a biologia. Para Goswami, isso não é um truque da mente sobre o corpo, mas uma demonstração de como a consciência é o fator primário. O capítulo explora também o conceito de colapso quântico consciente. Na física quântica, uma partícula existe em múltiplos estados simultaneamente de superposição, até que alguém a observe. Então ela colapsa em um estado definido. Goswami propõe que algo similar acontece com a saúde. Nosso corpo existe em um campo de possibilidades, tanto saúde quanto doença são potenciais. É a consciência, através de nossas crenças, emoções e escolhas, que colapsa essas possibilidades em realidade manifesta. Aqui entra um conceito fascinante, o de escolha criativa. Diferente das escolhas habituais e automáticas, como escovar os dentes pela manhã, a escolha criativa envolve um salto quântico de consciência, um momento de insight genuíno, onde novas possibilidades se abrem. Pense em alguém preso em um padrão de relacionamentos tóxicos que, de repente, tem uma compreensão profunda sobre suas feridas emocionais e faz escolhas completamente diferentes dali em diante. Esse insight não foi um processo lógico gradual, mas um salto quântico de consciência. Goswami ilustra isso com casos clínicos impressionantes. Ele descreve uma paciente com artrite reumatoide severa que, após anos de tratamento sem sucesso, participou de uma terapia que a ajudou a reconhecer raivas profundas, não expressas desde a infância. Quando ela finalmente permitiu sentir e liberar essas emoções reprimidas, não apenas intelectualmente, mas com todo o seu ser, houve um salto quântico de consciência. Em poucas semanas, seus marcadores inflamatórios caíram drasticamente e suas articulações começaram a se recuperar de forma que surpreendeu seus médicos. O autor distingue entre dois tipos de cura: a cura comum gradual, baseada em processos biológicos naturais, intervenções médicas, e a cura quântica que envolve saltos descontínuos de consciência. A medicina convencional trabalha bem com o primeiro tipo, mas ignora completamente o segundo. Um exemplo de cura comum seria a cicatrização natural de um corte, processo gradual e previsível. Já a cura quântica seria aquela remissão espontânea de um câncer avançado após uma transformação profunda de consciência. Goswami introduz o conceito crucial de não localidade aplicado à cura. Na física quântica, partículas podem estar entrelaçadas, conectadas de forma instantânea, independente da distância. Mude uma e a outra muda imediatamente, mesmo que estejam em lados opostos do universo. O autor sugere que essa não localidade explica fenômenos como a cura à distância, a eficácia da oração pelos doentes e até mesmo a sincronicidade entre eventos psicológicos e físicos. Um exemplo prático de não localidade na cura. Uma pessoa fazendo terapia descobre uma crença limitante profunda, como não mereço ser amado. No momento exato desse insight consciente, podem ocorrer mudanças físicas imediatas. Uma tensão muscular crônica pode se dissolver, uma dor de cabeça recorrente pode desaparecer. Como? Porque a mudança de consciência e a manifestação física não estão separadas por tempo e espaço. Estão entrelaçadas não localmente. O capítulo também aborda o papel das emoções na ponte entre consciência e corpo. As emoções não são nem puramente mentais nem puramente físicas. Elas ocupam um território intermediário. O que Goswami chama de corpo vital,
Quando você sente medo, não é apenas um pensamento abstrato, nem apenas adrenalina no sangue. É uma experiência que permeia todos os níveis. Emoções reprimidas ou não processadas criam bloqueios no corpo vital que eventualmente se manifestam como doenças físicas. Goswami conclui este capítulo com uma proposta radical. Para curar verdadeiramente, precisamos nos tornar observadores participantes de nossa própria saúde. Não somos vítimas passivas de genes e circunstâncias, mas co-criadores ativos de nossa realidade biológica. Isso não significa culpar os doentes por suas doenças. Significa empoderá-los com a compreensão de que têm recursos internos muito além do que a medicina materialista reconhece. Nova Medicina Quântica menos capítulo 3. Os corpos sutis Goswami mergulha agora em território que a medicina ocidental tradicionalmente ignora ou ridiculariza, a existência de corpos além do físico. Mas ele não faz isso baseado apenas em tradições místicas. Ele constrói uma ponte elegante entre a física quântica moderna e o conhecimento milenar das medicinas orientais sobre corpos sutis de energia e consciência. O autor propõe um modelo de 5 corpos interconectados, cada um operando em diferentes níveis de sutileza e frequência. O primeiro, o corpo físico, é o único que a medicina convencional reconhece, feito de átomos, moléculas, células e tecidos. É denso, mensurável, visível. Quando você vai ao médico, é apenas este corpo que é examinado. Mas Goswami argumenta que tratar apenas o corpo físico é como tentar consertar um computador, arrumando apenas o hardware, ignorando completamente o software, o sistema operacional e os programas que realmente fazem a máquina funcionar. O segundo corpo é o vital, também chamado de corpo prânico ou energético. Aqui circula o que diferentes culturas chamam de chi, prana ou energia vital, menos aquela força que faz a diferença entre um corpo vivo e um cadáver. Goswami explica que esse corpo não é feito de matéria no sentido convencional, mas de campos morfogenéticos, padrões organizadores que direcionam como a energia e a matéria se estruturam. Pense nos meridianos da acupuntura. Você não pode dissecá-los ou vê-los em uma ressonância magnética. Mas bilhões de tratamentos bem-sucedidos ao longo de milênios atestam sua realidade funcional. Um exemplo esclarecedor. Quando você está gripado, antes mesmo dos sintomas físicos aparecerem, muitas pessoas relatam sentir-se energeticamente esgotadas. Você sente que vai ficar doente 1 ou 2 dias antes. Isso porque o desequilíbrio começa no corpo vital, antes de se manifestar no físico. É como se o corpo vital fosse o molde e o corpo físico. A escultura, primeiro o molde se deforma. Depois a escultura reflete essa deformação. O terceiro corpo é o mental, dividido por Goswami em 2 camadas. A mente ordinária, pensamentos do dia a dia, memórias, raciocínio lógico e a mente supraconsciente, intuições, insights criativos, sabedoria. A mente ordinária funciona através de padrões aprendidos e condicionamentos. É como um software rodando programas PR estabelecidos. Já a mente supraconsciente tem acesso a possibilidades não condicionadas. É onde surgem as ideias verdadeiramente criativas e transformadoras. Goswami ilustra com o caso de uma paciente com síndrome do intestino irritável. Por anos, ela tratou apenas o corpo físico. Mudanças na dieta, medicamentos, até cirurgias, melhoras temporárias, mas a condição sempre voltava. Quando finalmente explorou os níveis mais sutis, descobriu padrões mentais de ansiedade e necessidade de controle corpo-mental conectados a traumas de abandono na infância. Esses padrões criavam espasmos no corpo vital, bloqueios energéticos no plexo solar, que se manifestavam como sintomas físicos intestinais. Só quando todos os níveis foram tratados, houve cura duradoura. O quarto corpo é o supramental, também chamado de corpo temático ou arquetípico. Aqui residem os temas fundamentais que organizam nossa experiência menos amor, poder, justiça, beleza, verdade. Não são conceitos abstratos, mas órgãos do corpo supramental, cada um com sua própria inteligência. Quando desenvolvemos esses temas através de experiências conscientes, expandimos nosso corpo supramental. É neste nível que residem os valores fundamentais que dão significado à nossa vida. Imagine alguém que desenvolve câncer após anos trabalhando em uma profissão que odeia, em um casamento sem amor, vivendo uma vida completamente desalinhada com seus valores mais profundos. O corpo supramental estava atrofiado.
Os temas de autenticidade, propósito e amor próprio não estavam sendo nutridos. Esse vazio de significado eventualmente se manifestou como doença física. A verdadeira cura, nesses casos, exige não apenas tratar o tumor, mas reconectar a pessoa com seus temas vitais fundamentais. O quinto e mais sutil é o corpo Bemeventurenka, a dimensão mais próxima da consciência pura e não condicionada. É aqui que experimentamos estados de unidade, transcendência, êxtase místico. Goswami argumenta que este corpo não é acessível apenas para santos e místicos. Todos temos acesso a ele em momentos de graça, quando nos sentimos completamente plenos, em paz profunda, conectados com algo maior que nós mesmos. O autor explica que esses 5 corpos não são separados como camadas de uma cebola, mas interpenetrados como hologramas sobrepostos. Uma mudança em qualquer nível afeta todos os outros. Quando você medita profundamente e toca o corpo bem-aventurança, essa experiência se propaga pelos outros corpos menos acalma a mente, harmoniza a energia vital, relaxa os músculos físicos. É uma causação descendente em ação. Goswami apresenta o conceito de mapeamento entre os corpos. Cada órgão físico tem correspondências nos corpos sutis. O coração físico está conectado ao chakra cardíaco no corpo vital, ao tema do amor no corpo supramental, à capacidade de compaixão no corpo mental. Uma doença do coração pode se manifestar em qualquer um desses níveis menos artérias entupidas físico, energia bloqueada vital, incapacidade de amar mental, supramental. Um caso fascinante, um homem com hipertensão resistente a todos os medicamentos, explorando os corpos sutis. Descobriu-se que ele carregava raiva profunda relacionada ao tema de justiça, corpo supramental, menos sentia que a vida havia sido injusta com ele. Essa raiva criava um padrão energético de constrição corpo vital, manifestando-se como vasos sanguíneos cronicamente contraídos, corpo físico. Trabalhar apenas com medicamentos era como tentar manter uma mangueira expandida enquanto alguém aperta constantemente. Era necessário liberar pressão na origem. Goswami conclui explicando que a doença é sempre multidimensional. Pode começar em qualquer corpo e se propagar para os outros. Às vezes inicia no físico uma infecção viral, por exemplo, e afeta os outros corpos. Outras vezes, e isso é mais comum do que imaginamos, inicia nos corpos sutis e desce até o físico. A medicina convencional só vê a ponta do iceberg físico. A medicina quântica vê toda a estrutura. Nova Medicina Quântica menos capítulo 4. A natureza quântica da cura. Goswami agora nos leva ao coração de sua proposta revolucionária, entender como os princípios da física quântica se aplicam diretamente aos processos de cura. Este capítulo é onde teoria e prática se encontram, onde o abstrato se torna concreto e aplicável à nossa experiência cotidiana de saúde e doença. O autor começa com o princípio da superposição quântica aplicado à biologia. Na mecânica quântica, uma partícula pode existir em múltiplos estados simultaneamente até ser observada. Goswami propõe que nosso corpo em nível quântico também existe em superposição, simultaneamente saudável e doente, funcionando e disfuncional, não no sentido filosófico abstrato, mas literalmente. As possibilidades quânticas de saúde e doença coexistem até que a consciência escolha qual realidade se manifestará. Imagine que você está no início de um resfriado, naquele momento crucial. Seu sistema imunológico está em uma espécie de superposição, tanto capaz de derrotar o vírus rapidamente quanto de sucumbir a ele. Fatores de consciência menos seu estado emocional, suas crenças sobre saúde, até sua intenção podem literalmente colapsar essa superposição por um lado ou outro. Não é pensamento positivo ingênuo, mas um princípio quântico operando no nível biológico. Goswami introduz o conceito crucial de contexto quântico. Na física quântica, o resultado de um experimento depende do contexto de observação. Como você mede afeta o que você obtém. Da mesma forma, o contexto no qual você aborda a sua saúde afeta profundamente os resultados. Se você vai ao médico com a crença de que é uma vítima passiva da doença, cria um contexto quântico que limita as possibilidades de cura. Se vai como participante ativo, consciente de seu poder co-criador, abre um contexto completamente diferente de possibilidades. Um exemplo poderoso. 2 pacientes com o mesmo diagnóstico de câncer, mesmo estágio, mesmos marcadores biológicos. Um entra em desespero, vê-se como vítima,
foca obsessivamente na doença. O outro, embora reconheça a seriedade, vê a doença como um convite à transformação. Mantém-se conectado com significado e propósito. Estudos mostram que, estatisticamente, o segundo grupo tem taxas de sobrevivência significativamente melhores. Goswami argumenta que não é apenas atitude positiva, é a criação de um contexto quântico diferente que colapsa diferentes possibilidades. O autor explora, então, o princípio do entrelaçamento quântico na cura. Quando duas partículas se entrelaçam, tornam-se um sistema único. O que acontece com uma instantaneamente afeta a outra, independente da distância. Goswami propõe que nossos diferentes corpos, físico, vital, mental, supramental, estão entrelaçados quanticamente. Uma mudança genuína de consciência no corpo supramental instantaneamente informa o corpo físico, não através de um processo gradual de causa e efeito, mas através de correlação quântica não local. Isso explica curas aparentemente milagrosas. Uma mulher com esclerose múltipla avançada, após uma experiência espiritual profunda, onde sentiu perdão completo por abusos passados, experimentou melhora dramática em semanas. Não foi que o perdão causou a melhora através de alguma cadeia bioquímica lenta, foi que o salto quântico de consciência no nível supramental estava entrelaçado com todos os outros níveis, produzindo reorganização simultânea. Goswami diferencia entre dois modos de funcionamento da consciência, o modo condicionado e o modo criativo. No modo condicionado, operamos através de padrões estabelecidos, memórias, hábitos. É a consciência funcionando como máquina. No modo criativo há um salto para além do conhecido, um acesso a possibilidades genuinamente novas, a cura profunda. Ele argumenta, sempre requer momentos de consciência criativa. Não podemos curar verdadeiramente permanecendo nos mesmos padrões que geraram a doença. Um caso ilustrativo, um homem com dor crônica nas costas há 15 anos. Já havia tentado tudo, fisioterapia, medicamentos, cirurgia, quiropraxia, nada proporcionava alívio duradouro. Durante uma sessão de terapia corporal profunda, ele teve um insight súbito, não intelectual, mas visceral, conectando a dor às costas com o peso metafórico de carregar responsabilidades que não eram suas, especialmente cuidar da mãe alcoolista desde criança. Não foi uma compreensão gradual, mas um salto quântico. Um momento de consciência criativa que reorganizou todo o padrão. A dor começou a diminuir imediatamente e desapareceu completamente em semanas. O autor explica o conceito de hierarquia entrelaçada como os diferentes níveis de realidade físico, vital, mental, supramental, formam ciclos de causação tanto ascendente quanto descendente. O físico afeta o mental. Beba muito café e ficará ansioso, mas o mental também afeta o físico. Pense em situações estressantes e sua pressão arterial sobe. Não há uma hierarquia simples, mas ciclos entrelaçados de influência mútua. Isso tem implicações profundas para o tratamento. Intervir apenas em um nível pode trazer alívio temporário, mas a menos que os ciclos entrelaçados sejam transformados, a doença retorna. É como secar uma infiltração na parede sem consertar o cano quebrado dentro, o problema voltará. A medicina quântica busca identificar onde na hierarquia entrelaçada está o epicentro do desequilíbrio e trabalhar a partir daí. Goswami introduz também o conceito de órgãos quânticos, não apenas órgãos físicos, mas padrões de possibilidades que organizam funções em múltiplos níveis. O coração não é apenas uma bomba muscular, mas um órgão quântico que integra funções físicas, circulação, vitais distribuição de energia, mentais sentimentos e supramentais capacidade de amar e conectar. Tratar o coração pode significar trabalhar em qualquer um desses níveis. Um exemplo fascinante de órgão quântico é o sistema imunológico. Fisicamente, são células e moléculas. Vitalmente, é um sistema de reconhecimento de self versus não self. Mentalmente, relaciona-se com limites psicológicos e capacidade de dizer não. Supramentalmente, conecta-se ao tema de identidade e integridade. Pessoas com doenças autoimunes frequentemente têm padrões de autorreca ou psicológica menos o corpo, ataca a si mesmo fisicamente, assim como a psique se rejeita mentalmente. Goswami explica que a cura quântica opera através do que ele chama de colapso espontâneo, momentos onde a consciência, sem esforço deliberado, mas através de insight genuíno, escolhe uma nova possibilidade. É diferente de pensar positivo forçado ou visualizações mecânicas.
É um momento de graça, onde algo profundo se reorganiza. Não podemos forçar esses momentos, mas podemos criar condições que os favorecem menos através de meditação, terapia profunda, práticas contemplativas ou simplesmente abertura genuína à transformação. O capítulo conclui com uma proposta integrada. A medicina quântica não rejeita a medicina convencional, mas a contextualiza dentro de uma compreensão mais ampla. Cirurgias, medicamentos e procedimentos têm seu lugar, especialmente em emergências e situações agudas. Mas para a cura profunda e duradoura, precisamos também trabalhar nos níveis quânticos menos consciência, possibilidades, contextos e entrelaçamentos. A verdadeira arte da cura é saber quando e como intervir em cada nível. Nova Medicina Quântica menos capítulo 5, Medicina Integrativa e os sistemas de cura. Goswami agora nos conduz por uma exploração fascinante de como diferentes sistemas médicos ao redor do mundo, desde a medicina chinesa milenar até a homeopatia controversa, fazem sentido quando vistos através das lentes da física quântica. Este capítulo é uma celebração da diversidade terapêutica e um convite à verdadeira integração, não apenas uma colagem superficial de técnicas diferentes. O autor começa questionando por que sistemas médicos que a ciência ocidental considera não científicos continuam funcionando para milhões de pessoas há séculos ou milênios. A resposta padrão é efeito placebo ou remissão espontânea. Mas Goswami argumenta que essa é uma naura exposta que revela mais sobre as limitações do paradigma materialista do que sobre a realidade da cura. Ele propõe que esses sistemas funcionam porque operam em níveis de realidade que a medicina convencional simplesmente não reconhece. A medicina chinesa tradicional serve como o primeiro exemplo. Ela fala de meridianos Qi, Yin e Yang, 5 elementos, conceitos que são místicos para ouvidos ocidentais. Mas Goswami mostra que esses conceitos mapeiam perfeitamente o corpo vital descrito nos capítulos anteriores. Os meridianos eles não são canais físicos de fluidos, mas mapas de como a energia vital Qi circula pelo organismo. A acupuntura funciona não porque agulhas estimulam nervos ou liberam endorfinas, embora possam fazer isso também, mas porque intervém diretamente no corpo vital. Um caso esclarecedor. Uma paciente com enxaquecas crônicas resistentes a todos os medicamentos encontra alívio completo com a acupuntura. Ressonâncias magnéticas mostram mudanças reais no fluxo sanguíneo cerebral após as sessões. A medicina convencional não consegue explicar como agulhas em pontos distantes da cabeça, como no pé, produzem efeitos locais no cérebro. A medicina quântica explica. A intervenção é no corpo vital, onde não há separação espacial como no corpo físico. Tudo está entrelaçado. Mudar o fluxo de Qi em um meridiano do pé instantaneamente afeta o padrão energético na cabeça. Goswami então explora a homeopatia, talvez o sistema mais controverso e incompreensível para a ciência materialista. Como podem substâncias diluídas, além do ponto onde restam moléculas da substância original, ter efeitos biológicos? Impossível pela química convencional. Mas Goswami argumenta que a homeopatia trabalha não com substâncias materiais, mas com padrões de informação, impressões quânticas mantidas na água através de processos que a física quântica está começando a entender. A homeopatia, explica ele, funciona pelo princípio da ressonância. Assim como um diapasão faz outro diapasão de mesma frequência vibrar. Um remédio homeopático carrega um padrão vibracional que ressoa com o padrão do desequilíbrio no corpo vital do paciente. Não é química, é informação quântica. Por isso funciona melhor quando o remédio é precisamente escolhido para o padrão único do indivíduo. É uma medicina informacional, não material. Um exemplo prático. Uma criança com eczema severo não responde a esteroides tópicos e antihistamínicos. O homeopata, após extensa entrevista sobre não apenas os sintomas físicos, mas também características emocionais e mentais da criança, prescreve um remédio específico. Em semanas, a pele começa a clarear. Que aconteceu? O remédio carregava informação que ressoou com o padrão de desequilíbrio nos corpos vital e mental da criança, permitindo reorganização espontânea em direção à saúde. Goswami examina também a medicina ayurvédica da Índia, com sua classificação de 3 doshas Vata, Pitta, Kapha menos tipos constitucionais que determinam tendências de saúde e doença. Para a medicina ocidental, isso parece arbitrário, mas Goswami mostra que os doshas descrevem padrões fundamentais de como energia e consciência se organizam em formas biológicas. Não são tipos fixos,
mas tendências dinâmicas que podem ser equilibradas através de dieta, ervas, práticas de yoga e meditação. Um caso ilustrativo: um executivo com úlceras gástricas e hipertensão é diagnosticado em termos ayurvédicos como tendo excesso de pita, muito elemento fogo, muita intensidade, competitividade e raiva reprimida. O tratamento não foca apenas no estômago e pressão arterial, mas em resfriar todo o padrão pita, através de mudanças dietéticas, evitar alimentos picantes e estimulantes, práticas de resfriamento, meditação, yoga suave e ervas que equilibram Pitta-U. Resultado é mais profundo que suprimir sintomas. É uma reorganização constitucional. O autor explora, então, as terapias mente-corpo ocidentais modernas, menos biofeedback, visualização guiada, meditação, mindfulness, que a medicina convencional começa timidamente a aceitar, porque estudos mostram resultados mensuráveis. Goswami explica que essas práticas funcionam porque treinam a consciência a interferir deliberadamente nos processos automáticos do corpo, criando pontes entre os níveis mental e físico. Um paciente com arritmia cardíaca aprende, através de biofeedback, a detectar e influenciar seu ritmo cardíaco conscientemente. Com prática, consegue interromper episódios de arritmia através de técnicas de respiração e foco mental. Não é magia menos, é consciência aprendendo a acessar e modular processos que normalmente são inconscientes. É a causação descendente em ação prática. Goswami discute também as terapias xamânicas e práticas espirituais de cura encontradas em culturas indígenas ao redor do mundo. Para a mentalidade moderna, parecem superstição primitiva, mas ele argumenta que essas práticas frequentemente trabalham diretamente com os corpos supramental e de bem-aventurança, usando ritual, simbolismo e estados alterados de consciência para produzir saltos quânticos de cura. Um antropólogo desenvolve uma doença misteriosa durante pesquisa de campo na Amazônia. Médicos ocidentais não conseguem diagnosticar. Um curandeiro local realiza um ritual complexo envolvendo cantos, plantas medicinais e extração simbólica de um objeto invisível do corpo do antropólogo. Para a surpresa do cético antropólogo, ele se recupera completamente. O que aconteceu? O xamã trabalhou no nível supramental, reorganizando padrões arquetípicos de significado e identidade, o que se propagou para os níveis inferiores. Goswami enfatiza que medicina integrativa verdadeira não é simplesmente oferecer acupuntura ao lado de antibióticos ou recomendar yoga junto com cirurgia. É entender que diferentes modalidades trabalham diferentes níveis da hierarquia entrelaçada de corpos. A arte está em saber qual nível precisa de intervenção primária em cada caso e quais modalidades são mais eficazes para aquele nível específico. Ele propõe um modelo integrado onde a medicina convencional é excelente para emergências, traumas agudos, infecções graves e intervenções no corpo físico. Acupuntura, homeopatia e ervas trabalham primariamente no corpo vital. Psicoterapia, meditação e práticas contemplativas trabalham nos corpos mental e supramental. Práticas espirituais profundas acessam o corpo de bem-aventurança. Um exemplo de abordagem verdadeiramente integrativa. Uma mulher com câncer de mama recebe cirurgia para remover o tumor em intervenção física. Quimioterapia também física. Acupuntura para fortalecer o sistema imunológico e minimizar efeitos colaterais vital. Psicoterapia para trabalhar traumas emocionais e padrões de autoabandono mental supramental. E prática de meditação para conectar com recursos espirituais profundos. Bem-aventurança, cada modalidade contribui em seu nível específico. Goswami conclui este capítulo argumentando que o futuro da medicina não está em escolher entre diferentes sistemas, mas em entendê-los todos como facetas complementares de uma realidade multidimensional. A doença é multidimensional. A cura deve ser multidimensional. O desafio não é técnico, já temos as ferramentas. O desafio é paradigmático. Expandir nossa visão de mundo para acomodar toda a complexidade do ser humano. Nova Medicina Quântica, menos capítulo 6. O papel das emoções na saúde e na doença. Goswami dedica este capítulo a um dos aspectos mais negligenciados pela medicina convencional e, paradoxalmente, um dos mais cruciais para compreender saúde e doença. As emoções, ele nos convida a repensar completamente o que são as emoções, não meros epifenômenos da química cerebral, mas forças organizadoras poderosas que conectam consciência e matéria, mente e corpo.
O autor começa com uma pergunta provocadora. Onde exatamente você sente tristeza? Você pode apontar para seu cérebro e dizer está aqui? Não. Você sente um aperto no peito, um nó na garganta, peso nos ombros. As emoções não existem apenas na cabeça, mas permeiam todo o organismo. Elas são, na verdade, fenômenos do corpo vital, menos aquela dimensão intermediária entre pensamento puro e matéria física. Por isso são tão poderosas, fazem a ponte entre consciência e biologia. Goswami explica que existem dois tipos fundamentais de emoções, primárias e secundárias. As emoções primárias, menos alegria, tristeza, raiva, medo, são respostas naturais, saudáveis e autoliberadoras. Quando você chora genuinamente após uma perda, a tristeza flui através de você e se dissipa, deixando espaço para a paz. Quando expressa raiva apropriadamente diante de uma injustiça, a energia se move e se libera. Essas emoções são como ondas, né? Surgem, alcançam um pico e naturalmente se dissolvem. O problema, ele argumenta, são as emoções secundárias, menos aquelas que surgem quando reprimimos. Negamos ou não processamos as primárias. Você sente raiva, mas a sociedade diz que é feio expressar raiva. Então você a engole. Essa raiva não desaparece. Ela se torna ressentimento crônico, uma emoção secundária que não flui, mas estagna. É como água corrente que deveria fluir livremente, mas encontra uma barragem menos e eventualmente forma um pântano tóxico. Um exemplo esclarecedor. Uma mulher é criada em família onde expressão emocional era proibida. Aprende desde criança a suprimir raiva, tristeza, até alegria excessiva. Na vida adulta, desenvolve fibromialgia menos dores crônicas generalizadas, sem causa física identificável. Goswami explica que décadas de emoções reprimidas criaram bloqueios massivos no corpo vital. A energia emocional que deveria fluir e se liberar ficou aprisionada, eventualmente se manifestando como dor física crônica. O corpo estava literalmente gritando o que a voz não podia expressar. O autor introduz o conceito de alfabeto emocional. Assim como existem letras que formam palavras, existem emoções básicas, né, que se combinam em padrões complexos. Vergonha, por exemplo, é frequentemente raiva voltada contra si mesmo, mas medo de rejeição. Ansiedade é medo projetado no futuro. Depressão é muitas vezes tristeza reprimida, mais raiva voltada para dentro, mais desesperança prendida. Entender esse alfabeto nos permite ler as mensagens que as emoções carregam. Goswami explora profundamente como emoções específicas afetam órgãos específicos, um conhecimento central na medicina chinesa que a ciência ocidental está redescobrindo. Raiva crônica afeta fígado e vesícula biliar. Preocupação excessiva prejudica baço e digestão. Medo ataca rins e sistema reprodutivo. Tristeza não processada enfraquece pulmões. Falta de alegria debilita o coração. Não são apenas metáforas. Estudos mostram correlações mensuráveis entre estados emocionais crônicos e disfunções orgânicas específicas. Um caso fascinante. Um homem desenvolve hepatite autoimune, seu sistema imunológico ataca o próprio fígado. Explorando sua história emocional, emerge um padrão de raiva intensa e prolongada relacionada a injustiças no trabalho. Raiva que ele nunca expressou externamente, mas engoliu por anos. Na medicina chinesa, o fígado é o órgão da raiva. Seu corpo literalmente internalizou a raiva que não podia expressar e o fígado, o órgão quântico associado a essa emoção, tornou-se o alvo. O tratamento eficaz exigiu não apenas imunossupressores, mas também terapia para liberar e processar décadas de raiva reprimida. Goswami discute o conceito revolucionário de memória emocional celular. Traumas e emoções intensas não são armazenados apenas no cérebro, mas em todo o corpo, menos nos tecidos, órgãos, até ao nível celular. Por isso, massagens profundas ou trabalho corporal podem desencadear liberação emocional súbita. Um terapeuta toca um ponto específico nas costas de um paciente e, inesperadamente, ele começa a chorar, lembrando de um trauma esquecido há décadas. A memória estava codificada no tecido, esperando ser liberada. Ele explica que essa memória emocional opera através do corpo vital. Quando vivemos uma experiência emocionalmente intensa, ela cria padrões de onda no corpo vital, menos como você joga uma pedra na água, e cria ondulações. Se a emoção é processada e liberada, as ondulações eventualmente se acalmam, mas se é reprimida,
o padrão se cristaliza, formando o que Goswami chama de cicatrizes energéticas ou nódulos emocionais que interferem no fluxo livre de energia vital. Um exemplo prático: uma criança de 5 anos é atacada por um cachorro. O susto e terror intensos criam um padrão no corpo vital. Se os pais ajudam a processar o medo, deixando-a chorar, contando a história repetidamente até perder a carga emocional, talvez gradualmente se reaproximando de cachorros amigáveis, o padrão se dissolve. Mas se os pais minimizam "não foi nada", seja corajoso. A criança reprime o medo. 30 anos depois, essa pessoa pode ter asma ou fobias aparentemente sem causa, menos o padrão emocional não resolvido. Continua interferindo. Goswami introduz o conceito crucial de escolha quântica emocional. Normalmente, operamos em reatividade emocional automática menos algo acontece. Você reage emocionalmente de modo condicionado. Alguém critica você, você automaticamente sente raiva ou se defende. Mas entre o estímulo e a resposta, existe um espaço quântico de possibilidades, um momento onde você pode escolher responder diferentemente. Práticas contemplativas como meditação expandem esse espaço, dando acesso a escolhas criativas ao invés de apenas reações condicionadas. Um executivo com histórico de explosões de raiva no trabalho começa a praticar mindfulness. Com o tempo, ele percebe que pode detectar a raiva surgindo, a um momento, uma fração de segundo, antes da reação automática se instalar. Nesse espaço quântico, ele pode escolher explodir como sempre fez, ou respirar, observar a sensação sem agir impulsivamente, talvez expressar a necessidade subjacente de modo construtivo. Essa capacidade de escolha quântica emocional transforma não apenas seu comportamento, mas seus padrões energéticos, sua saúde cardiovascular, seus relacionamentos. O autor explora também as famílias emocionais, grupos de emoções que tendem a andar juntas e reforçar-se mutuamente. A família do medo inclui ansiedade, preocupação, pânico, paranoia. A família da raiva inclui irritação, frustração, ressentimento, ódio. A família da tristeza inclui melancolia, desespero, desesperança. Quando você trabalha com a emoção da família, frequentemente outras emergem menos elas estão entrelaçadas no corpo vital. Uma paciente com depressão crônica começa psicoterapia. Inicialmente sente apenas um vazio cinzento, ausência de sentimento, mas à medida que o trabalho progride, camadas emocionais começam a emergir. Primeiro tristeza, profunda emoção primária, depois raiva por situações de vida injustas, outra primária, depois medo de abandono primária novamente, e finalmente vergonha secundária menos raiva voltada contra si. Ela teve que atravessar toda a família emocional para chegar ao núcleo e liberar os padrões cristalizados. Goswami discute a importante distinção entre catarse e processamento emocional. Catarse é simplesmente explosão emocional, você grita, chora, soca almofadas, pode trazer alívio temporário, mas não necessariamente transforma o padrão. Processamento emocional verdadeiro envolve consciência testemunhal, você sente a emoção plenamente, mas parte de você observa com aceitação compassiva. Essa observação consciente é o que permite saltos quânticos, reorganização espontânea dos padrões em vez de apenas descarga temporária. Um homem com raiva crônica do pai tenta catarse em terapia menos grita, expressa a raiva violentamente. Sente alívio temporário, mas a raiva retorna. Então, aprende processamento emocional, sente meditação, permite sentir a raiva plenamente, sem reprimir ou agir, mas também sem se identificar. Eu sou raiva. Observa as sensações no corpo, as histórias na mente, tudo com aceitação. No momento de graça, algo muda menos. Ele vê o pai não como vilão, mas como humano ferido, fazendo o melhor que podia. É um salto quântico de consciência. A raiva não é suprimida, mas transmutada em compreensão. O padrão se reorganiza fundamentalmente. Goswami conclui este capítulo com uma proposta radical. Nossas emoções não são problemas a serem eliminados, mas mensageiros a serem escutados. Cada emoção carrega informação sobre desequilíbrios em algum nível físico, vital, mental ou supramental. Aprender a ler essas mensagens, processar as emoções conscientemente e liberar padrões cristalizados não é apenas psicologia a menos, é medicina quântica preventiva. A saúde emocional não é
separada da saúde física. São aspectos de um contínuo integrado que vai da consciência à matéria. Nova Medicina Quântica menos capítulo 7, Crenças, Condicionamentos e o Poder da Mente Goswami agora nos conduz ao território fascinante e muitas vezes subestimado das crenças. Aquelas estruturas invisíveis de pensamento que moldam não apenas nossa percepção da realidade, mas a própria realidade biológica que experimentamos. Este capítulo revela como nossas mentes não são meras espectadoras passivas da saúde e da doença, mas participantes ativas na criação de ambas. O autor começa distinguindo entre pensamentos casuais e crenças profundas. Você pode pensar, talvez eu fique doente ao ver alguém tossindo perto de você. Esse é um pensamento superficial que passa. Mas se você carrega uma crença profunda de que meu corpo é fraco e vulnerável, essa crença opera constantemente no background, como um programa de computador rodando em segundo plano, influenciando continuamente sua biologia através do corpo mental. Goswami explica que crenças funcionam como atratores quânticos, elas colapsar o campo de possibilidades em direções específicas. Se você acredita profundamente que câncer é hereditário e inevitável na minha família, essa crença cria um contexto quântico que torna essa possibilidade mais provável de se manifestar. Não é determinismo absoluto, você ainda tem livre-arbítrio e outras variáveis em jogo, mas é como nadar contra a corrente versus nadar a favor dela. Um exemplo poderoso: gêmeos idênticos com a mesma predisposição genética para diabetes. Um cresce em família que constantemente reforça a mensagem: diabetes é nosso destino, todos temos. Ele desenvolve a doença aos 40 anos. O outro é adotado por família diferente. Cresce sem essa narrativa, vê-se como saudável e resiliente. Ele chega aos 70 sem diabetes. Mesma genética, crenças diferentes, resultados diferentes. A crença não anula a genética, mas influencia qual potencial genético se expressa menos o conceito de epigenética, visto através das lentes quânticas. Goswami introduz o conceito de crenças nucleares, aquelas formadas muito cedo na vida, geralmente antes dos 7 anos, quando a mente crítica ainda não está desenvolvida. Essas crenças elas são absorvidas diretamente do ambiente, sem filtro, e formam a estrutura básica através da qual interpretamos toda experiência futura. Uma criança repetidamente ouvindo você é fraquinho, sempre fica doente, pode internalizar isso como verdade absoluta sobre sua identidade. Um caso revelador: uma mulher com infecções urinárias recorrentes há 20 anos resistentes a antibióticos. Explorando suas crenças, emerge memória de quando tinha 5 anos e a mãe a levava frequentemente ao médico dizendo: ela tem a bexiga fraca, é muito sensível. A criança absorveu isso como definição de quem ela era. Por 2 décadas, seu corpo fielmente manifestou essa crença. O trabalho terapêutico focou não em mais antibióticos, mas em questionar e transformar essa crença nuclear. Quando ela genuinamente começou a ver-se diferentemente, meu corpo é forte e capaz de se defender, as infecções pararam. Goswami explora também as crenças tribais, aquelas compartilhadas por grupos, culturas, famílias. Mulheres na nossa família sofrem na menopausa. Homens no nosso clã têm coração fraco. Nossa etnia é propensa a certa doença. Essas crenças coletivas criam campos morfogenéticos poderosos que influenciam indivíduos dentro do grupo. Não é genética pura a menos. É a interação entre predisposição biológica e campo de crenças compartilhado. Um exemplo fascinante envolve imigrantes. Estudos mostram que certas populações têm baixas taxas de doenças cardíacas em seus países de origem, mas quando imigram para países ocidentais, as taxas aumentam dramaticamente mais rápido do que a genética poderia explicar. Goswami argumenta que não é apenas dieta e estilo de vida, mas a adoção de crenças da nova cultura sobre saúde, envelhecimento e vulnerabilidade. Eles deixam um campo morfogenético de crenças e entram em outro. O autor discute o fenômeno do nocebo, o oposto do placebo. Se placebo é cura através da crença positiva, nocebo é doença através da crença negativa. Um paciente recebe diagnóstico terminal com um prognóstico específico, você tem 6 meses de vida, frequentemente a pessoa morre quase exatamente no prazo previsto. Foi a doença ou a crença aceita como verdade absoluta que colapsou as possibilidades quânticas em direção àquele resultado? Goswami compartilha casos extremos mais reais.
pessoas diagnosticadas com câncer terminal, recebendo prognósticos sombrios, que morrem no prazo previsto. Na autópsia, descobrem que o diagnóstico estava errado. O câncer era benigno ou muito menos avançado do que se pensava. A pessoa literalmente morreu da crença, não da doença. Isso não é para culpar vítimas, mas para ilustrar o poder extraordinário e frequentemente subestimado das crenças sobre a biologia. O autor explora como crenças culturais sobre envelhecimento moldam a experiência real de envelhecer. Em culturas onde anciãos são venerados, e envelhecimento é visto como acúmulo de sabedoria. As pessoas envelhecem de forma diferente, menos mantêm vitalidade e função cognitiva por mais tempo. Em culturas ocidentais, onde envelhecimento é associado a declínio, incapacidade e irrelevância, as pessoas frequentemente manifestam exatamente isso. A biologia responde à crença cultural. Um estudo fascinante que Goswami menciona, pesquisadores criaram um ambiente simulando década de 1950 e colocaram idosos ali por uma semana, instruindo-os a viver como se estivessem naquela época, sem medicamentos novos ou tratamentos especiais, apenas mudança de contexto e crença. Ao final da semana, medições objetivas mostraram melhorias em força, flexibilidade, visão, audição e função cognitiva. Mudou a crença sobre quem eles eram? E o corpo respondeu. Goswami introduz o conceito de hierarquia de crenças. No topo estão as crenças mais abstratas e poderosas sobre a natureza da realidade. Sou separado de tudo versus sou parte do todo, sou vítima impotente versus sou co-criador. No meio estão crenças sobre saúde, doença, envelhecimento. Na base estão crenças específicas sobre condições particulares. Mudanças nas crenças do topo cascateiam para baixo. Transformando toda a hierarquia, o homem carrega a crença fundamental de o mundo é perigoso, não posso confiar. Essa crença de topo gera ansiedade crônica corpo-mental, que cria hiperativação constante do sistema nervoso simpático corpo-vital, que eventualmente manifesta como hipertensão e problemas digestivos corpo-físico. Tratar apenas a hipertensão com medicamentos é como enxugar gelo. Enquanto a crença de topo permanece, o problema retorna. Transformar a crença fundamental, talvez através de psicoterapia profunda, práticas espirituais ou experiências transformadoras, permite reorganização em todos os níveis. Goswami discute a diferença crucial entre reprogramação mental superficial e transformação de crenças profunda. Afirmações positivas repetidas mecanicamente. Sou saudável. Sou forte geralmente não funcionam porque não tocam as crenças nucleares contraditórias no subconsciente. É como pintar sobre ferrugem sem tratá-la primeiro. A transformação real requer trazer as crenças limitantes à consciência, questioná-las genuinamente e ter insights, saltos quânticos que as reorganizem. Uma mulher com baixa autoestima e doenças autoimunes repete afirmações positivas por meses sem resultado. Então, em terapia, ela realmente sente e reconhece a crença profunda. Sou defeituosa, não mereço existir. Vindo de anos de abuso na infância, apenas quando essa crença é conscientemente reconhecida, sentida em toda a sua dor e então questionada com compaixão genuína, será que isso é realmente verdade sobre quem eu sou? Pode haver transformação. Não é substituição mecânica de pensamento negativo por positivo, mas dissolução quântica de um padrão falso através da luz da consciência. O autor explora também crenças sobre capacidade de cura. Muitas pessoas carregam crença implícita. Meu corpo não sabe se curar. Preciso de intervenção externa. Essa crença mina o poder autocurativo natural. Goswami argumenta que, enquanto intervenções externas têm seu lugar, a crença na capacidade inata do corpo de se equilibrar é fundamental. Pessoas com forte locus de controle interno, crença de que tem poder sobre sua saúde, consistentemente têm melhores resultados médicos que aquelas com locus externo que se veem como vítimas passivas. Um paciente cardíaco acredita que apenas os médicos podem me salvar, sou totalmente dependente. Mesmo seguindo todas as recomendações, ele permanece ansioso, frágil, sempre à beira de outra crise. Outro paciente com mesma condição vê os médicos como aliados, mas acredita fundamentalmente em sua própria capacidade de cura. Ele participa ativamente, menos muda a dieta, pratica meditação,
visualiza seu coração se fortalecendo. Estudos mostram que o segundo grupo tem significativamente melhor prognóstico. Goswami conclui este capítulo com prática poderosa: o inventário de crenças. Ele convida o leitor a identificar crenças sobre saúde, doença, seu corpo, capacidade de cura, envelhecimento. Simplesmente trazer class à consciência já inicia o processo de transformação. Então, questionar de onde veio essa crença é realmente verdadeira? Quais evidências a contradizem? Como seria diferente se eu acreditasse em algo mais empoderante? Não é pensamento positivo forçado, mas investigação genuína que abre espaço para saltos quânticos de percepção. Nova Medicina Quântica menos capítulo 8. O significado da doença e as mensagens do corpo. Goswami nos convida agora a uma mudança radical de perspectiva. E se a doença não for simplesmente um inimigo a ser combatido, mas uma mensagem a ser decifrada? E se, em vez de perguntar como elimina esse sintoma, começássemos a perguntar: o que este sintoma está tentando me comunicar? Este capítulo explora a doença como linguagem simbólica através da qual a consciência fala quando outros canais de comunicação foram bloqueados. O autor começa com uma proposição ousada: não existem doenças sem significado. Cada sintoma, cada disfunção, cada desequilíbrio carrega informação sobre algo que precisa de atenção em níveis mais profundos de nossa existência. O corpo físico é, em certo sentido, a tela onde a consciência projeta suas mensagens quando não conseguimos ou não queremos escutá-las de outras formas. A doença é a última tentativa de comunicação, quando os sussurros anteriores foram ignorados. Goswami explica que o corpo tem sua própria sabedoria simbólica. Não é arbitrário que questões de não poder digerir experiências de vida se manifestem como problemas digestivos, ou que dificuldades em suportar o peso de responsabilidades excessivas apareçam como dores nas costas, ou que conflitos sobre seguir em frente na vida se expressem como problemas nos joelhos e pernas. O corpo fala uma linguagem metafórica perfeitamente coerente. Precisamos apenas aprender a lê-la. Um exemplo revelador: uma advogada desenvolve tendinite severa no punho direito, aquele com que escreve e trabalha. Tratamentos convencionais menos anti-inflamatórios, fisioterapia, até cirurgia menos, trazem apenas alívio temporário. Explorando o significado mais profundo, ela reconhece que está profundamente infeliz em sua carreira, mas sente-se presa por obrigações financeiras. Seu corpo, incapaz de expressar verbalmente o conflito, o manifesta fisicamente. Não posso mais fazer este trabalho. Quando ela finalmente escuta a mensagem e começa a fazer mudanças em direção a trabalho mais alinhado com seus valores, a tendinite se resolve sem mais tratamento. Goswami introduz o conceito de sintoma como solução. Parece paradoxal, mas muitas vezes o sintoma é a melhor solução que o sistema conseguiu encontrar para um conflito impossível em outro nível. A criança que desenvolve asma, toda vez que os pais brigam, não está simplesmente reagindo ao estresse inconscientemente. Ela descobriu que quando tem uma crise de asma, os pais param de brigar e o Nemissei para cuidar dela. O sintoma resolve um conflito psicológico intolerável. Um adolescente desenvolve fadiga crônica inexplicável. Investigando, descobre-se que ele está sob pressão esmagadora, menos expectativas acadêmicas dos pais, bullying na escola, confusão sobre identidade sexual. Não há espaço para ele dizer: não posso mais. Mas a fadiga diz por ele: agora tem uma razão legítima para não atender todas as demandas. O sintoma é uma solução criativa, embora não consciente, para um dilema impossível. A cura requer não apenas tratar a fadiga, mas reorganizar toda a situação de vida. Goswami explora o conceito de ganho secundário, benefícios inconscientes que mantêm a doença no lugar. Uma mulher com enxaquecas crônicas pode inconscientemente usar as crises para evitar obrigações indesejadas, receber atenção e cuidado que não recebe de outra forma, ou expressar raiva que não pode expressar diretamente. Reconhecer ganhos secundários não significa culpar a pessoa. Significa entender a inteligência inconsciente operando e encontrar formas mais saudáveis de atender essas necessidades legítimas. Um homem com dores lombares incapacitantes há anos resiste a todas as intervenções. Explorando profundamente, emerge que as dores começaram logo após a aposentadoria. Inconscientemente, as dores lhe dão
Identidade agora é o homem com dor crônica em vez de enfrentar vazio existencial da aposentadoria. Atenção da esposa que trabalha menos para cuidar dele e justificativa para evitar atividades sociais que o deixam ansioso. A dor serve múltiplos propósitos psicológicos. Cura requer encontrar formas mais saudáveis de preencher essas necessidades. O autor discute a linguagem dos órgãos, como cada órgão está associado a temas psicológicos e espirituais específicos. O coração não apenas bombeia sangue, mas é o órgão quântico do amor, conexão, alegria. Pulmões não apenas trocam oxigênio, mas relacionam-se com capacidade de inspirar a vida, processar a tristeza e perda. Fígado não apenas desintoxica, mas conecta-se com raiva e capacidade de filtrar experiências. Rins não apenas eliminam resíduos, mas associam-se a medo e força vital básica. Uma mulher desenvolve pedras na vesícula biliar. Na medicina chinesa, a vesícula biliar relaciona-se com capacidade de tomar decisões, expressar assertividade, explorando sua vida. Ela reconhece anos de indecisão paralisante e incapacidade de se afirmar em relacionamentos. As pedras menos cristalizações duras bloqueando fluxo são uma metáfora perfeita de seu padrão psicológico cristalizado. O tratamento médico remove as pedras, mas trabalho psicológico sobre assertividade e tomada de decisão previne recorrência e transforma o padrão subjacente. Goswami introduz o conceito de doença como iniciação. Em muitas tradições espirituais, a doença grave é vista como chamado a uma transformação profunda, uma morte e renascimento simbólicos. A pessoa que era antes da doença não pode mais continuar menos. Algo fundamental precisa mudar. Visto assim, a doença não é punição ou má sorte, mas convite evolutivo, embora frequentemente doloroso. Um executivo de sucesso desenvolve câncer aos 45 anos. Inicialmente, vê apenas como terrível infortúnio, mas ao longo do tratamento e recuperação, começa a questionar toda a sua vida, menos valores que adotou sem questionar. Carreira escolhida para agradar o pai, casamento mantido por obrigação. A doença força uma parada, cria espaço para a reflexão que décadas de atividade frenética não permitiram. 5 anos depois, em remissão, ele diz: o câncer foi o pior acontecimento da minha vida. Salvou quem eu realmente sou. A doença foi iniciação que o conduziu à autenticidade. O autor explora também os sintomas como fronteiras. O corpo às vezes cria sintomas como forma de estabelecer limites que a pessoa não consegue estabelecer psicologicamente. A mulher que não sabe dizer, não desenvolve alergias e sensibilidades ambientais, agora tem razão legítima para evitar pessoas, ambientes e situações que a drenam. O sintoma faz o trabalho psicológico que ela não consegue fazer conscientemente. Um terapeuta compassivo que é assumidor de todos seus clientes desenvolve síndrome de fadiga crônica. Seu corpo estabelece o limite que ele não estabelece. Agora, fisicamente não pode mais trabalhar 60 horas por semana absorvendo o sofrimento alheio. A fadiga o força a aprender discernimento, limites saudáveis, autocuidado. Quando ele aprende essas lições conscientemente e estabelece limites apropriados, a fadiga gradualmente se retira. Não é mais necessária. Goswami discute a importância de distinguir entre sentido pessoal e sentido transpessoal da doença. Sentido pessoal relaciona-se à história individual, seus traumas, conflitos, padrões únicos. Sentido transpessoal conecta-se a temas arquetípicos universais, menos a jornada do herói, morte e renascimento, sacrifício e redenção. Grandes doenças frequentemente carregam ambos, são simultaneamente sobre sua história particular e sobre temas humanos universais. Uma mulher com esclerose múltipla explora ambos os níveis. Pessoalmente, a doença relaciona-se a padrões de autossacrificial aprendidos com a mãe, negação de necessidades próprias, perfeccionismo paralisante. Transpessoalmente, conecta-se ao arquétipo da Marte, menos aquela que se sacrifica completamente pelo outro. Trabalhar ambos os níveis, o histórico pessoal e o tema arquetípico, permite cura mais profunda que abordar apenas um. O autor enfatiza que buscar significado não significa culpar a vítima ou negar a realidade biológica da doença. Um câncer é real, com causas genéticas e ambientais, mas também carrega significado. Existe uma rede de causação multidimensional que inclui níveis físicos, emocionais, mentais e espirituais. Explorar significado não substitui tratamento médico, mas o complementa,
adicionando dimensões cruciais frequentemente ignoradas. Goswami propõe prática poderosa, o diálogo com o sintoma. Em vez de ver seu sintoma como inimigo a ser eliminado, você entra em diálogo imaginativo com ele. Se esta dor de cabeça pudesse falar, o que ela diria? O que ela quer? Do que ela está tentando me proteger? O que aconteceria se ela desaparecesse? Frequentemente, através deste diálogo, emerge sabedoria surpreendente. O sintoma revela propósitos e mensagens que a mente consciente não havia considerado. Uma mulher com insônia crônica tenta esta prática. Em meditação, ela pergunta à insônia, por que você está aqui? A resposta que emerge para mantê-la vigilante, protegê-la. Se você relaxar completamente, algo terrível acontecerá. Isso a leva a memórias de trauma na infância, onde relaxar vigilância era genuinamente perigoso. A insônia foi uma solução adaptativa. Então, mas agora obsoleta. Reconhecer isso conscientemente permite começar a liberar o padrão. Ela pode agradecer a insônia por protegê-la quando necessário e gentilmente explicar que agora está segura e pode descansar. Goswami conclui esse capítulo profundo com reflexão sobre o que chama de Gift of the Wound, o presente da ferida. Frequentemente, nossas maiores dificuldades, incluindo doenças, carregam sementes de nossos maiores potenciais. A pessoa que luta com ansiedade pode desenvolver profunda compaixão e capacidade de ajudar outros ansiosos. Aquele que enfrenta doença grave pode descobrir reservatórios de coragem e sabedoria que nunca imaginou ter. A ferida, quando conscientemente trabalhada, torna-se fonte de cura, não apenas pessoal, mas para outros também. Capítulo 9. Práticas de cura quântica Goswami finalmente nos conduz do território da teoria para o da prática concreta. Este capítulo oferece ferramentas práticas e métodos que qualquer pessoa pode usar para facilitar a cura em todos os níveis. O autor enfatiza que estas não são receitas mágicas, mas práticas que criam condições favoráveis para saltos quânticos de consciência. Primeira prática fundamental é a meditação testemunhal. Diferente de relaxamento simples, ela cultiva a capacidade de observar pensamentos, emoções e sensações corporais sem se identificar com eles. Você não é seus pensamentos, você é a consciência que os observa. Uma pessoa com dor crônica aprende através desta prática que há diferença entre a dor e eu observando a dor. Nesse espaço de testemunho, a relação com a dor se transforma e frequentemente sua intensidade diminui. A segunda prática é respiração consciente com intenção. A respiração faz ponte entre consciente e inconsciente, mente e corpo. Goswami descreve técnica específica: respirar conscientemente através dos chakras, imaginando energia luminosa entrando e liberando bloqueios. Um paciente com arritmia pratica isso por 3 meses. Suas palpitações diminuem drasticamente, harmonizando o corpo vital no centro cardíaco. A terceira prática é trabalho consciente com emoções, em 4 etapas. Reconhecer a emoção sem julgamento, localizar onde vive no corpo, aceitar sua presença sem suprimi-la e liberar através de respiração ou expressão apropriada. Uma mulher com fibromialgia trabalha a raiva reprimida há décadas, reconhece, sente no peito e ombros, aceita sem julgamento, expressa através de escrita e movimento. Após semanas, as dores começam a diminuir. A quarta é visualização criativa consciente, mas não como pensamento positivo ingênuo. É usar a imaginação como ponte entre possibilidades quânticas e manifestação física, envolvendo todos os sentidos e emoção genuína. Um paciente com tumor visualiza diariamente seu sistema imunológico como exército de luz, transformando células doentes. Complementa o tratamento médico, criando contexto mental favorável. O tumor responde melhor que esperado. A quinta prática envolve diálogo corpo-mente através de escrita automática. Em estado relaxado, você faz perguntas ao corpo ou sintoma e escreve respostas sem censura. Um homem com eczema pergunta à pele o que ela precisa. A resposta é surpreendente: estou criando barreiras porque você não estabelece limites. Isso leva a insights sobre padrões relacionais. Trabalhar em limites saudáveis melhora o eczema. A sexta prática é trabalho com arquétipos e transformação de narrativas pessoais. Identificar seu mito dominante, sou vítima, sou salvador, sou Marte, e conscientemente transformá-lo.
Uma terapeuta reconhece viver o arquétipo da salvadora, desenvolvendo fadiga adrenal. Ela trabalha transformação para guia compassiva. Essa mudança no nível supramental restaura sua energia. A sétima é jejum consciente e desintoxicação em múltiplos níveis. Não apenas física, mas mental, emocional e espiritual. Feito com atitude de oferenda sagrada, não punição. O jejum clarifica a mente e facilita insights profundos, saltos quânticos de consciência no estado alterado que cria. A oitava prática é movimento consciente, yoga, tai chi, qigong, asterisk. Não exercícios físicos apenas, mas integração corpo, mente e espírito. Cada movimento coordenado com respiração move energia vital, dissolvendo bloqueios. Um executivo com hipertensão pratica Tai Chi diariamente, menos após 6 meses. Pressão normaliza e ele experimenta transformação em como habita seu corpo e vive. A nona é gratidão consciente diária. Não gratidão mecânica, mas prática de diário onde você escreve 3 coisas pelas quais é genuinamente grato. Sentindo realmente a emoção, uma mulher com depressão pratica ceticamente. Mas após 3 meses, algo fundamental muda menos sua atenção. Naturalmente, procura o que apreciar, rebalanceando seu campo quântico de possibilidades. A 10ª prática é silêncio e retiro periódico. Criar espaço sem estímulos constantes. Em retiros silenciosos, padrões cristalizados podem finalmente se soltar. Uma participante com dor crônica, no 3º dia de retiro, tem experiência profunda onde vê toda a rede emocional sustentando a dor. No momento de ver conscientemente, algo se dissolve menos a dor, perde força e gradualmente desaparece. Kusumi conclui lembrando que estas práticas não causam cura mecanicamente, mas criam condições favoráveis para saltos quânticos, reorganizações espontâneas que não podem ser forçadas, mas podem ser convidadas. A cura verdadeira é sempre graça, e nossa parte é preparar o terreno,
Nova Medicina Quântica menos capítulo 11. Prevenção quântica e o cultivo da saúde. Goswami nos convida a mudar radicalmente nossa perspectiva sobre saúde, de algo que tentamos recuperar quando perdida para algo que conscientemente cultivamos continuamente. Este capítulo é sobre medicina verdadeiramente preventiva, no sentido profundo de criar e manter padrões de saúde em todos os níveis antes que a doença se manifeste. O autor questiona o paradigma dominante de prevenção. Mamografias, exames de sangue são chamados prevenção, mas são, na verdade, detecção precoce. Verdadeira prevenção impediria padrões de doença de se formarem desde o início, mantendo o fluxo livre de energia através de todos os corpos sutis. Prevenção quântica trabalha de cima para baixo, menos começando nos níveis mais sutis, pois padrões harmoniosos ali se propagam naturalmente para os níveis físicos. A primeira dimensão é alimentação consciente. Além de nutrição, comida carrega energia vital prana e informação. Alimentos frescos e integrais têm mais prana que processados industrialmente. Mas igualmente importante é a qualidade de consciência ao comer, devagar, com gratidão, mastigando completamente. Estudos mostram que 2 grupos comendo dieta idêntica têm resultados diferentes. Se um come apressado e estressado, versus conscientemente e tranquilo. A consciência altera como o alimento afeta seu corpo. A segunda dimensão é movimento e cultivo de energia vital. Práticas como yoga, tai chi e qigong não apenas exercitam músculos, mas conscientemente movem energia. Desbloqueiam meridianos, harmonizam chakras. Uma prática simples de 5 minutos matinais de limpeza energética, movimentos suaves com respiração consciente, mantém a energia fluindo livre. Uma pessoa praticando isso para de ter resfriados frequentes, tem mais energia, dorme melhor. A prática preveniu estagnações que se manifestariam como problemas físicos. A terceira dimensão é higiene emocional regular. Assim como escovamos dentes diariamente, precisamos de higiene emocional para prevenir acúmulo de emoções não processadas. Um check-in emocional de 5 minutos antes de dormir, reconhecer, nomear e sentir brevemente emoções do dia, menos previne acúmulo que cristaliza em tensões crônicas. Uma executiva implementando isso vê enxaquecas pararem e relacionamentos melhorarem. A quarta dimensão é cultivo de significado e propósito. Pessoas com forte senso de propósito vivem mais e têm menor incidência de doenças. Propósito nutre o corpo supramental quando temas arquetípicos fundamentais são vividos ativamente, criam coerência que se propaga a todos os níveis. Um homem após a aposentadoria desenvolve depressão e dores misteriosas. Seu propósito estava ligado ao trabalho. Descobrindo um novo propósito e mentoria voluntária, sua saúde melhora dramaticamente. A quinta dimensão é cultivo de relacionamentos autênticos. Qualidade de relacionamentos é melhor preditor de saúde que exercício ou dieta, mas relacionamentos onde somos vistos e aceitos autenticamente. Uma mulher bem-sucedida, com vida social ativa, mas sempre usando máscaras, desenvolve fadiga crônica. Quando começa a permitir vulnerabilidade, autenticidade, energia retorna. Relacionamento autêntico foi medicina que suplementos não forneceram. A sexta dimensão é prática espiritual regular, que conecta a algo maior que o ego, meditação, contemplação na natureza, oração, rituais significativos. Essas práticas nutrem o corpo de bem-aventurança e criam um contexto de significado que enquadra todas as experiências. Um paciente com vírus da Dengue desenvolve prática meditativa regular. Seus médicos ficam impressionados com resposta excepcional ao tratamento e resiliência psicológica. A sétima dimensão é desintoxicação regular em múltiplos níveis. Não apenas física, mas mental, período sem informação excessiva, emocional, liberar ressentimentos e supramental, examinar crenças obsoletas. Retiros periódicos de desintoxicação integral previnem acúmulo tóxico em todos os níveis. A oitava dimensão é sincronia com ritmos naturais. Resincronizar com ciclos dia, noite, estações, passar tempo na natureza. Um trabalhador noturno fazendo transição para horário diurno experimenta transformação em sono, digestão e humor, apenas por esse alinhamento com o ritmo biológico fundamental. A nona dimensão é cultivo de criatividade e jogo. Criatividade não é luxo,
mas necessidade menos momentos onde novas possibilidades emergem. Jogo sem propósito utilitário. Nutrifonte vital. Uma pessoa rígida e controlada com hipertensão e insônia recebe prescrição inusitada. 1 hora semanal de atividade lúdica. Dança livre, pintar, brincar. Gradualmente seu sistema se solta menos criatividade. E jogo for um remédio que corpo tenso precisava. Goswami conclui que prevenção quântica não é lista de deveres, mas reorientação fundamental, de viver inconscientemente para conscientemente. Quando você cuida de todos os níveis de ser, saúde não é algo perseguido, é estado natural que emerge da integração harmoniosa. Nova Medicina Quântica menos capítulo 12. A morte. O morrer e a continuidade da consciência Goswami agora nos conduz ao território que a medicina convencional evita a morte. Este capítulo explora como compreender a morte através das lentes da física quântica transforma. Nossa relação com o morrer e, paradoxalmente, também pode ser fonte de cura para os vivos. A medicina moderna declara guerra à morte viea como inimigo final. Todo o arsenal tecnológico é mobilizado para adiá-la, frequentemente prolongando sofrimento sem possibilidade de recuperação. Essa negação cultural cria paradoxo trágico. Ao negar a morte, negamos aspecto essencial da vida. Não podemos viver plenamente em negação aterrorizada da morte. Goswami propõe compreensão radicalmente diferente. A consciência não é produzida pelo cérebro e não termina com a morte cerebral. Na visão materialista, consciência é subproduto cerebral que desaparece quando o cérebro para. Na visão quântica, consciência é primordial, fundamental. O cérebro é instrumento temporário através do qual ela se manifesta. Ele usa analogia esclarecedora. Consciência é luz branca universal. Cérebro, corpo, é prisma que refrata essa luz em espectro particular. Sua personalidade única. Quando o prisma se quebra a morte física, a luz não desaparece menos. Apenas não está mais sendo refratada através daquele instrumento. A individualidade dissolve-se de volta na fonte universal, mas consciência continua. Evidências desafiam o modelo materialista. Experiências de Quasmorte e QM, pessoas clinicamente mortas, sem atividade cerebral, sem batimentos, relatam experiências conscientes vívidas, veem eventos verificáveis ao redor, flutuam acima de corpos, atravessam túneis de luz, encontram entes queridos. Como pode cérebro sem função produzir experiências mais vívidas que consciência normal? A hipótese de consciência independente do cérebro explica melhor os dados. Goswami explora morte consciente das tradições contemplativas. A ideia é morrer mantendo awareness durante dissolução, em vez de apagar em medo. Práticas meditativas preparam para esse momento. Um praticante tibetano idoso morre em meditação profunda, menos após a respiração final. Permanece 3 dias sem rigor mortis. Faça em paz. Tradição diz que consciência ainda completa a transição sutilmente. Trabalhar conscientemente com morte cura os vivos. Pessoas com doenças terminais que fazem paz com morte experimentam transformação, prioridades clareiam, relacionamentos aprofundam, gratidão emerge. Uma mulher com câncer terminal usa os últimos 3 meses, conscientemente, resolve conflitos, expressa amor, pratica espiritualmente. Ela diz que foram mais vivos que décadas vividas em piloto automático. Morte iminente a acordou para a vida, luto como processo quântico. Quando alguém próximo morre, você perde rede de entrelaçamento quântico menos campos energéticos, emocionais, mentais compartilhados. Luta é dissolução gradual desses entrelaçamentos enquanto integra o que foi compartilhado. Por isso toma tempo. Campos entrelaçados não se dissolvem instantaneamente. Uma viúva sente presença do marido por meses. Não é patologia. São campos entrelaçados se dissolvendo naturalmente. Comunicação pós-morte. Sonhos vívidos, sincronicidades, sensações de presença. Se consciência sobrevive e entrelaçamentos são não locais, comunicação entre vivos e mortos é plausível. Uma filha ouve claramente voz do pai falecido oferecendo conselho em momento de crise. Imaginação ou comunicação através de campo entrelaçado que conecta consciências. Goswami explora boa morte versus morte medicamente prolongada. Boa morte. Consciência mantida, dor gerenciada sem obliterar a awareness. Rodeado de amor, tendo feito paz em ambiente familiar. Morte prolongada ao inconsciente de drogas, conectado a máquinas. Isolado em unidade de terapia intensiva. Um médico idoso com insuficiência terminal escolhe hóspice em casa. Consciente, dizendo adeus.
morre pacificamente. Qualidade de morte é tão importante quanto qualidade de vida. Cuidados paliativos e hospice Alina Missei, com abordagem quântica menos foco em conforto, dignidade, morte pacífica. Equipes incluem não só médicos, mas assistentes sociais. Capelães, reconhecendo que morrer é processo físico, emocional, psicológico e espiritual. Enfermeira facilita conversas finais entre paciente e família, menos expressando amor, gratidão, perdão. Paciente morre serenamente naquela noite. Família sente que foi boa morte, passagem sagrada, confronto com morte catalisa, transformação espiritual. Experiências de quais morte transformam pessoas, prioridades mudam, medos diminuem, compaixão aumenta. O materialista cético tem Ikemi clássica, túnel de luz, amor incondicional. Sobrevive transformado, profundamente espiritual, dedica-se a ajudar outros. A experiência foi salto quântico, reorganizando toda a existência. Goswami conclui que reconciliação com morte é essencial para viver plenamente. Negação cria ansiedade, de fundo contaminando tudo. A aceitação serena libera para a autenticidade. Ele propõe meditação sobre impermanência. Eu vou morrer. Este corpo é temporário. O que realmente importa. Essa contemplação, longe de depressiva, gera vitalidade, clareza sobre prioridades, apreciação profunda do presente precioso. Nova Medicina Quântica, capítulo 13. Integrando a nova medicina, rumo a um paradigma de cura completa. Goswami nos conduz agora ao capítulo final integrador, onde todas as peças do quebra-cabeça quântico da saúde e da cura se unem em uma visão coerente e aplicável. Este capítulo não é apenas conclusão teórica, mas um mapa prático para como indivíduos profissionais de saúde e a sociedade podem integrar os princípios da medicina quântica na vida cotidiana e na prática clínica. O autor começa reconhecendo que propôs mudança paradigmática radical, tão profunda quanto foi a transição da física newtoniana para a quântica. No início do século XX, não se trata de simplesmente adicionar algumas técnicas alternativas à medicina convencional, mas de fundamentalmente repensar o que significa estar doente, estar saudável e o que é o processo de cura em sua essência mais profunda. Goswami enfatiza que a medicina quântica não rejeita a medicina convencional, mas a contextualiza dentro de compreensão mais ampla e multidimensional, as situações onde intervenções médicas convencionais são absolutamente necessárias e salvam vidas, traumas agudos, infecções severas, emergências cirúrgicas, certas condições agudas. A medicina científica desenvolveu ferramentas extraordinárias para o corpo físico. O problema não é o que ela faz, mas o que ela ignora menos todos os outros níveis de realidade que também constituem o ser humano. Ele propõe modelo de medicina integrativa verdadeira, baseado em 3 princípios fundamentais. 1. Hierarquia de intervenção, começar sempre pelo nível mais sutil, onde o desequilíbrio originou, intervindo em níveis mais densos apenas quando necessário. 2. Abordagem colaborativa, integrar a expertise de múltiplas modalidades sem hierarquia rígida, onde cada praticante reconhece valor e limitações de sua abordagem. 3. Empoderamento do paciente. Colocar o paciente no centro como participante ativo, não receptor passivo. Goswami descreve como seria consulta médica quântica ideal. Tempo adequado, não 7 minutos apressados, mas espaço para exploração profunda. O médico começa não com quais são seus sintomas, mas com conte-me sua história, não apenas da doença, mas de sua vida. Escuta não apenas ao que é dito, mas ao que é comunicado energeticamente e emocionalmente. Examina não apenas o corpo físico, mas padrões nos corpos vital, mental e supramental. Um paciente chega com hipertensão. Em consulta convencional, verificar a pressão, prescrever medicamento, 7 minutos, próximo paciente. Em consulta quântica, explorar contexto completo, estresse no trabalho, relacionamento deteriorado, raiva não expressa há anos, desalinhamento entre valores e vida vivida. O médico reconhece que hipertensão é manifestação física de padrões em múltiplos níveis, plano integrado, medicamento para segurança imediata físico, acupuntura para harmonizar energia vital, psicoterapia para trabalhar a raiva e padrões mental, coaching sobre alinhamento de valores e propósito supramental. Cada intervenção no nível apropriado. O autor discute o papel da tecnologia na medicina quântica. Tecnologia diagnóstica moderna é extraordinária.
menos identifica patologias com precisão sem precedentes. Mas deve ser usada sabiamente, não como substituta da relação humana e intuição clínica. Exames excessivos criam ansiedade e frequentemente detectam anormalidades insignificantes tratadas agressivamente sem necessidade. A arte médica é saber quando tecnologia ilumina versus quando obscurece. Goswami propõe também desenvolvimento de novas tecnologias quânticas para diagnóstico e tratamento nos níveis sutis, dispositivos que medem campos energéticos corporais, imagens de chakras e meridianos, tecnologias de biofeedback avançadas que permitem pacientes conscientemente modular processos internos. Algumas dessas tecnologias já existem, mas são marginalizadas. Paradigma quântico as legitimaria e expandiria. Ele explora educação médica transformada. Futuros médicos precisam aprender não apenas anatomia, fisiologia e farmacologia, mas também física quântica aplicada à biologia, compreensão de corpos sutis e como trabalhar com eles, práticas contemplativas para cultivar presença e intuição. Psicologia profunda incluindo trabalho com emoções e crenças, dimensões espirituais da cura, comunicação profunda e empatia genuína. Humildade diante do mistério da vida. Um estudante de medicina formado neste novo paradigma seria diferente. Competência técnica completa, mas também capaz de ver paciente como ser integral em múltiplos níveis. Confortável trabalhando colaborativamente com acupunturistas, homeopatas, psicoterapeutas, mestres de yoga, guias espirituais, vendo-se não como autoridade máxima, mas como facilitador do processo autocurativo do paciente. Goswami discute transformação dos sistemas de saúde. Atualmente, sistemas são projetados para doença, não saúde, hospitais tratam doentes, mas pouco investimento em prevenção genuína ou cultivo de saúde. Um sistema baseado em medicina quântica seria radicalmente diferente. Centros comunitários de bem-estar onde pessoas aprendem práticas preventivas. Remuneração de profissionais baseada em saúde da população, não volume de procedimentos. Integração completa de modalidades diversas, ênfase em educação para autocuidado. Ele imagina comunidades de cura, espaços onde pessoas com condições similares se reúnem não apenas para apoio emocional, mas para práticas coletivas de cura. Grupos de meditação para pessoas com dor crônica, círculos de mulheres trabalhando questões relacionadas a ciclos femininos, retiros para pessoas com doenças graves, explorando dimensões psicológicas e espirituais. Esses grupos criam campos morfogenéticos de cura que amplificam processos individuais. Goswami aborda também dimensão política e econômica, medicina atual e indústria trilionária com interesses estabelecidos. Mudança paradigmática ameaça lucros de farmacêuticas, fabricantes de equipamentos, cadeias hospitalares, resistência será feroz. Mas ele permanece otimista. À medida que mais pessoas experimentam benefícios de abordagens quânticas, demanda aumentará. Mudança virá não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Pessoas escolhendo com carteiras e votos. Ele discute responsabilidade individual na nova medicina. Se consciência cocria a realidade biológica, cada pessoa tem responsabilidade de participar ativamente em sua saúde. Não culpa menos doença acontece por múltiplas razões nem sempre controláveis, mas empoderamento, reconhecer recursos internos e capacidade de influenciar processos de cura. Não é pense positivo e cure-se, mas engaje-se conscientemente em todos os níveis de seu ser no processo de cura. Goswami explora o papel de rituais e cerimônias de cura, recuperados de tradições antigas, mas adaptados para contexto moderno. Rituais criam um espaço sagrado onde saltos quânticos de consciência são mais prováveis. Podem ser simplesmente acender vela antes de meditação, criar altar pessoal, cerimônias de passagem em momentos de transição, ou elaborados rituais xamânicos, cerimônias de cura em grupo. O poder está em intenção consciente e significado investido. Ele discute a dimensão ecológica da saúde quântica. Humanos não são separados do ambiente. Somos campos de consciência entrelaçados com todos os outros campos. Saúde planetária e saúde humana são inseparáveis. Destruição ambiental adoece não apenas através de toxinas físicas, mas rompendo entrelaçamentos fundamentais. Medicina quântica genuína reconhece que curar a humanidade requer curar relacionamento com terra. Goswami aborda desafios da implementação. Não será fácil. Ceticismo científico, interesses econômicos
inércia institucional, falta de evidências nos moldes convencionais. Embora ele argumente que paradigma quântico requer novos tipos de evidência, além de ensaios clínicos duplos cegos, mas ele vê sinais esperançosos. Crescente insatisfação com medicina convencional, popularidade de abordagens complementares, emergência de física quântica na consciência pública, pessoas desesperadas por respostas que medicina atual não oferece. Ele propõe passos práticos imediatos que indivíduos podem tomar, cultivar práticas contemplativas diárias. 2. Explorar dimensões emocionais e significados de sintomas. 3. Buscar profissionais que vejam você integralmente. 4. Educar-se sobre múltiplas modalidades. 5. Conectar-se com comunidades de cura. 6. Fazer escolhas alinhadas com valores em todos os níveis, menos alimentação, movimento, relacionamentos, trabalho. 7. Desenvolver relação consciente com seu corpo através de práticas mente-corpo. Goswami conclui com visão inspiradora do futuro da medicina. Uma era onde doença crônica é rara porque pessoas vivem preventivamente em todos os níveis. Hospitais são centros de cura integral, onde tecnologia de ponta coexiste com práticas antigas de sabedoria. Médicos são curadores treinados em ciência e arte, técnica e compaixão. Pacientes são participantes empoderados em suas jornadas de cura. Morte é vista não como falha médica, mas como transição natural, tratada com dignidade e consciência. Ele termina com reflexão profunda. A nova medicina quântica não é apenas sobre curar doenças individuais, mas sobre transformação evolutiva da consciência humana. À medida que integramos compreensão quântica da realidade, que consciência é primordial, que tudo está entrelaçado, que somos co-criadores e não vítimas. Transformamos não apenas medicina, mas toda a civilização. A cura verdadeira, em última análise, é despertar para quem realmente somos, não egos isolados em corpos mortais, mas expressões únicas e preciosas da consciência universal infinita, aqui para experienciar, criar, amar e evoluir. A jornada pela nova medicina quântica completa-se, mas para cada leitor é apenas o começo, um convite a explorar essas dimensões profundas em sua própria vida. Descobrindo na prática que a teoria apenas aponta que você é muito mais vasto, poderoso e misterioso do que jamais imaginou, e que a cura verdadeira é lembrar-se disso. E assim chegamos ao final desta profunda jornada pela nova medicina quântica de Amit Goswami. Exploramos juntos como a consciência cria realidade, como nossos corpos sutis se entrelaçam, como emoções e crenças moldam nossa biologia, e como podemos ser co-criadores ativos de nossa própria cura. Lembre-se, você não é apenas um corpo físico sujeito a forças externas aleatórias. Você é um ser multidimensional, com capacidades autocurativas extraordinárias, conectado ao todo através de campos quânticos de consciência. A verdadeira medicina reconhece e honra essa complexidade magnífica. Que os insights desta obra possam inspirar você a explorar dimensões mais profundas de saúde e cura em sua própria vida. Que você desperte para o poder transformador que já reside dentro de você. Asterisk Call to Action, com animações visuais. Se este conteúdo tocou você, deixe seu like. Sua curtida nos mostra que estamos no caminho certo. Inscreva-se no canal e ative o sininho, para não perder nenhum conteúdo transformador que preparamos para você. COMP, ART e LH. Este vídeo. Com aquele amigo, familiar ou pessoa querida que está em jornada de cura ou busca por autoconhecimento, juntos expandimos a consciência coletiva. Comente aqui embaixo qual capítulo mais ressoou com você. Você já experimentou cura através da consciência? Que práticas quânticas você vai implementar em sua vida? Compartilhe sua história de transformação. Sua interação é essencial. Ela nos ajuda a alcançar mais pessoas e continuar criando conteúdos que realmente transformam vidas. Juntos, despertamos para o agora. Consciências de luz, iluminando caminhos, transformando vidas. Despertando consciências. Texto final na tela. A cura verdadeira é lembrar quem você realmente é. Consciência infinita é experimentando você através de forma temporária. Até o próximo despertar. O poder curativo da meditação.
como transformar crenças limitantes, práticas diárias de medicina quântica,